Agora no ano de... Já começando, né? Agora no ano de 2025, lá no início do ano, foi colocado, né, proposto para nós que nós estivéssemos lendo a Bíblia durante o ano de 2025, e eu aceitei, vamos dizer assim, esse compromisso, e assim eu tenho feito, né? O pastor Ion, ele sempre fala, né, que os brasileiros têm a dificuldade de ler, né? Diz ele que 75% dos brasileiros não leem nenhum livro durante o ano, né? E eu sempre me sinto ali, faço parte dessa estatística, né? Dos 75% que não leem, né? E isso, infelizmente, acaba colocando a Bíblia também, né, nessa estatística, né? Mas esse ano tem sido muito abençoador para mim e muito desafiador também, né? Mas tem sido muito bom também. Deus sempre fala com a gente, né? E ler a Bíblia todos os dias tem sido muito bom para mim. E dentro dessa leitura, quando a gente vai fazendo a leitura, eu li alguns textos aqui, né, do Antigo Testamento. Normalmente a gente não usa, né, os textos do Antigo Testamento nas devocionais, os nossos estudos. O Antigo Testamento, assim, lendo esse ano, a gente vê que são textos mais densos, de respeito à história, genealogia, enfim, às vezes, talvez não tragam aplicações a princípio tão práticas para o nosso dia a dia. Mas lendo lá o livro de 2 Reis, então se vocês quiserem abrir aqui, o livro de 2 Reis, no capítulo 12, eu vou trazer alguns textos aqui que eu vou querer relacionar depois aqui para a gente, né? Para trazer a mensagem que eu gostaria. Então, no livro de 2 Reis, capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim: No ano 7º de Jeiel, começou Joás a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Então, quero me atentar aqui, quando fala aqui no versículo 2, fez Joás o que era reto perante o Senhor. Depois, ainda no livro de 2 Reis, no capítulo 13, né, versículos 1 e 2, diz a palavra de Deus: No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeiel, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou dele. Então, aqui no versículo 2 diz assim: E fez o que era mal perante o Senhor. Seguindo ainda no livro de 2 Reis, capítulo 14, de 1 a 3, diz assim: No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 reinou em Jerusalém. Então, ele era jovem e reinou por bastante tempo. Era o nome de sua mãe Jeoadã de Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, seu pai, fez, porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Depois, em 2 Reis ainda, capítulo 15, versículos de 8 a 9, diz assim: No 38º ano de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria 6 meses. Fez o que era mal perante o Senhor, como tinham feito seus pais. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar em Israel. E assim, no livro de 2 Reis, ele vai seguindo e vai trazendo ali várias sucessões, quando que diz respeito aos reis, mas ele sempre trata ali, logo ele fala como foi essa sucessão, ele sempre coloca esse texto.
e fez o que era mal perante o Senhor, ou fez o que era reto perante o Senhor. Isso me levou assim a pensar, né? Eles ali estavam ali assumindo, né? Como reis. E ali diz que eles faziam o que era reto ou o que era mal perante o Senhor. Ali quando fala que era mal, normalmente quando a pessoa se torna rei, na maioria das vezes é pela hereditariedade. Então, se seu pai é rei, você é príncipe, seu pai morre pela hereditariedade, você acaba assumindo ali o trono. Mas muitos aqui desses que falam que fizeram o que era mal perante o Senhor, eles foram lá e tomaram o reino, né? Tomaram o trono do rei. E muitas vezes mataram as pessoas. Matavam o rei, matavam a rainha, matavam o príncipe, matava todo mundo. Ia lá e tomava à força o reinado, né? Conforme consta ali no livro dos reis. E é nisso que eu gostaria de pensar, né? Então, assim, trazendo isso para a nossa vida, né? O que a gente faz aqui, né? A gente faz o que era bom perante o Senhor ou faz o que é mal perante o Senhor, né? Na lei, né, estudando um pouco mais aqui, tem na Bíblia também o que eles chamam de lei da semeadura, que diz assim, né? A lei da semeadura é o princípio geral que ensina que todos colhem aquilo que semeiam, né? Se fosse, acho que o Dr. Marcos Eber, ele ia falar, na lei da física também tem, né? Uma lei que diz, né? Que é a terceira lei de Newton, que é conhecida como lei da ação e reação. Afirma que para toda ação, toda força de ação que é aplicada a um corpo, surge uma força de reação em um corpo diferente. Essa força de reação tem a mesma intensidade da força de ação e atua na mesma direção, mas com sentido oposto. Então é nisso que eu fico pensando, né? Quando você é rei, você está ali, eu trazendo isso para a nossa vida hoje, né? Quando a gente faz aquilo que é mal perante o Senhor, aquilo ali volta para a gente. E é isso que eu queria trazer hoje aqui para a gente, né? Que diz respeito a essa lei da semeadura, ou seja, tudo o que a gente planta, a gente colhe. Então, da mesma forma como a gente age, aquilo ali vai voltar para a gente, né? Lá na Bíblia, tem o texto no livro de Gálatas que diz nesse sentido, né? Então, Gálatas capítulo 6, versículos de 7 a 8. Que diz respeito a isso que eu estou dizendo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. No livro de Provérbios também tem outro texto que diz nesse sentido. Provérbios capítulo 11, versículo 18. Que diz assim: o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Então a Bíblia traz o que a gente chama aqui da lei da semeadura, ou seja, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente faz tudo que é mal perante o Senhor, com certeza aquilo que é mal virá contra nós. Se a gente faz aquilo que é bom perante o Senhor, aquilo também virá para nós. E é isso que eu queria deixar aqui com vocês hoje, essa mensagem, né? Que vocês lembrem desse texto. E para finalizar aqui a minha palavra, tem um texto que eu acho que... E assim, o que eu queria deixar para o fim, né? Como uma palavra. E o que é bom perante o Senhor? O que Deus espera, então, da gente? O que não é mal? Então, o que seria o bom? Tem um texto lá em Filipenses, que eu gosto bastante, no capítulo 4. No capítulo 4 de Filipenses, a gente lembra mais do versículo 6, que diz assim, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Mas eu gosto muito do texto de Filipenses 4, os versículos 8 a 9. Eu acho que, para terminar aqui a minha palavra, dizendo o que Deus espera, então, o que Deus quer que a gente faça. Então, em Filipenses 4, versículos de 8 a 9, na Bíblia diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então é isso, meus irmãos. Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por estarmos aqui na sua casa mais uma vez, louvando a Ti, aprendendo de Ti. Te agradecemos pela semana, te agradecemos e pedimos pelo esse período de férias do pastor Ion, da Márcia, que seja um período de descanso e de renovo. Te pedimos também pelo dia de hoje, pela escola dominical, pelos professores, pelas aulas, sei que cada um de nós e com eles ali na ministração das suas aulas. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.